Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, sexta-feira, dia 25 de outubro, vamos às notícias. Mais cedo nós demos em primeira mão um parecer do procurador Augusto Aras, procurador-geral, em relação ao inquérito inconstitucional lá aberto pelo Dias Toffoli no STF. Reportagem do Renan Ramalho trouxe os detalhes deste documento. É o primeiro documento do Augusto Aras em relação a esse inquérito, é um inquérito polêmico, porque ele foi aberto por portaria pelo Dias Toffoli, e nunca ouviu o Ministério Público até hoje. Esse é um problema, inclusive, institucional, que precisa ser resolvido, e ele tem uma série de peculiaridades, né? Um inquérito que foi aberto, foi aberto em sigilo, continua em sigilo, todas as provas, todos os elementos, né, que levaram à abertura desse inquérito, eles estão em sigilo, então ninguém sabe exatamente com base em que ele foi aberto, com base em que e o que ele exatamente está investigando, porque tem de tudo lá. Tem investigação sobre fake news, tem investigação sobre notícia real, inclusive com aquela censura, né, a Cruzoé, ao antagonista. Tem supostas ameaças a ministros, tentativas a ministros e familiares, tentativas de agressão, atentados, enfim, já se falou de tudo. Tem até investigação sobre auditores da Receita que investigaram patrimônio de ministros, tem de tudo lá. Então, o inquérito continua aberto, está tramitando, e há todo um questionamento da sociedade, diversas instituições, diversas entidades do meio jurídico já questionaram, e esse inquérito está sendo questionado legalmente lá no STF, né? Pela ANPR, que é a Associação Nacional de Procuradores, como também por um dos partidos, acho que é a Rede, que entrou com uma ação também pedindo o arquivamento desse inquérito por sua inconstitucionalidade. Então, o Augusto Aras se manifesta, então, pela primeira vez com esse parecer, e ele dá mais ou menos as linhas daquilo que me parece que será vamos dizer assim, a sua gestão, a marca da sua gestão, que o Augusto Aras é um perfil conciliador, ele não tem um perfil de imposição, de abrir guerra contra outra instituição, muito pelo contrário, ele é muito diplomático, e isso está estampado nessa peça aqui, que está disponível no site. Eu li ela toda e posso dizer para vocês que assim, existe uma estratégia que tem a sua inteligência, e então é preciso cuidado, é preciso ter um pouco de cautela na hora de criticar. Por quê? Está claro nesse inquérito que o Augusto Aras pretende regularizar esse inquérito. É bom? É ruim? Bom, a Raquel Dodge, ela pediu o arquivamento desse inquérito, embora ela tenha se manifestado bastante timidamente quando ele foi aberto. Quando ela deixou o cargo, ela se manifestou pelo arquivamento, pedindo o arquivamento justamente porque a PGR não havia sido consultada para nenhuma diligência, muito menos para a abertura do inquérito. E ela foi ignorada. O parecer da Raquel foi absolutamente ignorado, sumariamente ignorado pelo Alexandre de Moraes, pelo Dias Toffoli, assim como também foi ignorado o Edson Fachin, que é o relator dessas ações que questionam a constitucionalidade desse inquérito. Então, o que o Aras fez? O Aras, ele fez uma análise técnica mostrando que o inquérito é constitucional, tá? E que não há nenhum tipo de problema formal com o inquérito. Ou seja, ele formalmente ele é legal. Agora, ele aproveitou esse parecer para solicitar acesso aos elementos materiais que ensejaram a abertura do inquérito. Porque o próprio Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, já em entrevistas aí à imprensa, disseram várias vezes, né, citaram de forma superficial ameaças a ministros, aparentes, atentados, etc. e tal, mas nunca, vamos dizer, colocaram isso, nunca deram exemplos concretos, né? Nunca mostraram, olha, não, foi essa denúncia aqui, ou foi esse achado aqui que realmente foi definidor para a abertura do inquérito. Você não pode abrir, obviamente, um inquérito baseado em suposição ou baseado em coisas genéricas. E o Augusto Aras coloca isso de uma forma bastante diplomática, lembrando, né, aos ministros que é preciso materialidade para você abrir uma investigação. Então ele pede o quê? Acesso a esses elementos. O Edson Fachin já pediu, dentro dessas ações que ele relata, e foi ignorado também. Então o Augusto Aras está usando uma outra estratégia, uma estratégia mais vamos dizer assim, cautelosa, mais educada, para tentar
ter acesso a isso e verificar a materialidade disso. Como o STF vai responder, a gente não sabe, mas provavelmente ele já deve ter costurado algum tipo de entendimento, né, nos bastidores antes de fazer essa solicitação, para que não fosse negado e não ficasse ruim na fita. Então, estou aqui achando que vai nessa direção. Da mesma maneira como ele pede acesso do Ministério Público ao inquérito como parte. Quer dizer, ele lembra que o Ministério Público precisa integrar qualquer tipo de investigação, né? E que ele está ali justamente para garantir, né, os direitos individuais aí, que estão sendo atingidos por essa investigação. Então ele faz também essa solicitação, lembra institucionalmente, lembra juridicamente, faz ali uma série de colocações importantes dizendo o seguinte: olha, o inquérito formalmente ok, né, mas precisa ter a participação do Ministério Público e a gente precisa saber exatamente o que motivou a abertura desse inquérito. Então, o que eu acho? Bom, eu acho que não deveria existir inquérito, mas se o inquérito existe, se o STF tem ignorado sumariamente, aí, né, solenemente, os pedidos de arquivamento de tantas partes diferentes, de entidades, de partidos, etc., sem contar as críticas, né, que existem aí por toda parte, o que o PGR está fazendo é pelo menos tentando dar um pouco de legalidade para o conteúdo desse negócio, ouvindo, né, diligenciando, se manifestando em relação a determinadas diligências. Esse inquérito, inclusive, foi usado lá no episódio até do Janot, para fazer a busca e apreensão lá da arma do Janot. Então, virou um troço um pouco aí, um combo mesmo, uma coisa meio confuso. Precisa dar uma arrumada. E o Ministério Público pode fazer isso, né? Então, enfim, é uma estratégia válida e ela está em curso. Eu acredito que o Aras tenha costurado isso nos bastidores antes, até para não ficar mal para os próprios ministros, porque o que tem acontecido? Eles têm fatiado esses elementos ali, investigações, porque são tantas investigações contra diferentes pessoas, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam, quando acham que deve, eles dividem essa investigação e jogam para a primeira instância. Na primeira instância, o que tem acontecido? O Ministério Público, na primeira instância, tem arquivado sumariamente, justamente porque ele fala: olha, vocês abriram uma investigação sem ouvir o Ministério Público. Então, não faz sentido, ela é ilegal, ela é inconstitucional e vai para a gaveta. É isso que tem acontecido normalmente. Então, regularizar isso não é bom, é bom para os ministros também, para o Dias Toffoli e para o Alexandre de Moraes, que relata esse inquérito, porque você dá ali, você começa a dar um pouco de legalidade para essas investigações. Agora, enfim, nós sabemos que isso aí não deveria nem existir. Há várias formas de se fazer isso. Aliás, o caminho normal de você investigar uma ameaça contra o ministro, uma agressão, é o caminho da primeira instância, né? Isso foi feito com a Carmen Lúcia. Eu lembrei isso, dei a nota, inclusive, com exclusividade hoje aqui no site, mais cedo, quando aconteceu aquele atentado, né, contra lá o apartamento, o prédio dela, que ela tem lá em Belo Horizonte, onde ela vai passar os fins de semana, porque naquela ocasião, a gente está falando de abril de 2018, ela se manifestou contra aí, o Lula em determinada ação, e ela foi alvo, então, de grupos, né, lulistas, inclusive o pessoal empunhando aí bandeiras do MST. Eles foram lá na frente do prédio dela, picharam o prédio, jogaram bombas de tinta, sujaram o prédio inteiro, aterrorizaram a vizinhança, né, picharam lá Lula livre, golpista, tudo isso contra a ministra do Supremo. E o que aconteceu? Nada. O STF não fez nada. Mencionei aqui que eu ia atrás da conclusão desse inquérito. Fui atrás, mencionei ontem, fui atrás hoje e descobri que o inquérito foi concluído, mas sem a identificação dos autores. Então, assim, muito complicado, porque foi um ato público, filmado, registrado por dezenas de pessoas. Se você jogar no YouTube, aí no Google, vocês vão ver inúmeras imagens, né? As pessoas lá com a cara exposta,
e ninguém é punido, ninguém é identificado. Então, assim, ruim isso, né? Isso foi investigado pela Polícia Federal, lá em Minas, inclusive tem até exatamente o cargo, eu botei isso na nota. Mas não importa, quer dizer, o que importa é que você concluiu o inquérito e você não apontou os autores desse inquérito, dessa agressão. E a gente está falando de uma agressão grave, de um atentado, de um ato de terror contra a ministra, simplesmente porque ela tomou uma decisão que contrariou, que é contra um determinado grupo político, aliás, associado aí ao presidiário lá de Curitiba. Então, bem, enfim, nada foi feito, aí depois é que veio essa história esse ano, essa história do inquérito. Então, o que eu digo para vocês? Vamos acompanhar e trazer as novidades disso aí assim que as tenhamos, porque de fato chama a atenção, é um dado importantíssimo, vamos dizer, a primeira ação, a primeira manifestação do Aras num tema, segunda, na verdade, aí, num tema polêmico que está aí na ordem do dia. Nós temos outros aí que nós já sabemos mais ou menos o que ele pensa, mas é preciso ver como ele se manifesta nos autos. Então é isso. Agora, tem uma estratégia. É a forma que ele vai, que eu estou entendendo que ele vai atuar, é essa. É bom ou não, Cláudio? Não sei ainda. Não sei, porque também, de que adianta ele ficar batendo, marretando ali e sendo ignorado? Se ele consegue construir uma solução, até uma saída, porque os ministros também do STF precisam de uma saída para esse inquérito que eles criaram. Uma saída institucional, uma saída legal. E para se dar até fim a isso. O que tivesse sido apurado de ameaça, de agressão, né, de atentado, efetivamente, de crime, né, que seja apurado. Agora, também não dá para realmente isso ficar sendo usado contra qualquer coisa, né, contra tudo e todos. Né? Então, as coisas precisam respeitar aí os seus escaninhos, né, cada investigação no seu escaninho. É isso. O que temos mais de novidade hoje? Saiu a matéria da Veja com o Marcos Valério citando Lula como mandante do assassinato do Celso Daniel. Bom, essa é uma história que se arrasta desde sempre, tá? O Marcos Valério, ele teve a oportunidade de dizer isso tantas vezes e não disse, e agora está dizendo. Então, por mais que a gente pense assim, realmente tal, é uma coisa que não tem já mais credibilidade, porque que tipo de credibilidade pode ter um delator que deixou de contar a verdade em inúmeras ocasiões e agora resolve contar essa versão, mas sem apresentar provas, sem apresentar nada. Se apresentar provas, ótimo, né? Nós tivemos o mais próximo que chegamos dessa investigação, com algum tipo de conotação ali envolvendo PT e tal, foi com o Ronan Maria Pinto na investigação da Lava Jato, que pegou aquela grana, aquele empréstimo do Bunlai, que o Bunlai pegou parte do empréstimo que ele pegou no Banco Chaim, de 12 milhões, e metade ele transferiu para o Ronan Maria Pinto através do frigorífico Bertin. Inclusive, quem revelou esse empréstimo fui eu, no relatório do Banco Central. E depois a Lava Jato foi atrás, investigou, apurou, descobriu, comprovou que realmente o Ronan Maria Pinto recebeu esse dinheiro. Então ficou, a partir daí é que o Marcos Valério começa a falar, não, esse dinheiro era um suborno para calar a boca dele, para comprar o silêncio dele, porque ele sabia que o Lula era o mandante, enfim. Aí se constrói essa narrativa. Então, eu sempre desconfio dessas narrativas que são construídas a posteriori. E olha, quem está falando aqui sou eu. Eu sou um cara muito, muito apegado aos fatos, né? Então, eu acho assim, se o Marcos Valério tiver provas do que ele está falando, ótimo, que seja apurado. Agora, se não tiver, isso é só uma narrativa que até, aliás, enfraquece outras acusações fortes que existem, investigações em curso que existem contra o Lula. Por quê? Porque ele vai politizar isso tudo. O próprio Gilberto Carvalho saiu aí em defesa do Lula, chamando o Marcos Valério de mentiroso, e vai ficar por isso mesmo, vai ficar uma opinião de um contra a opinião de outro. Bom, o Bolsonaro mais uma vez disse que o Exército tem que se preparar para enfrentar atos semelhantes aos do Chile. A gente está vendo aí, início da noite, aí mais praticamente 1 milhão de pessoas nas ruas. Muita gente aí, eu estou vendo muitos esquerdistas aí, pessoal do PT, pessoal nas redes sociais, comemorando as manifestações como se fossem manifestações da esquerda. E, na verdade, o que está acontecendo no Chile é um pouco o que aconteceu aqui em 2013.
um negócio que era o passe livre e tal, 20 centavos, não sei o quê, e de repente isso deflagrou, disparou, foi um disparador de uma insatisfação muito maior com tudo, com o sistema inteiro, né? Não é uma questão específica de determinado governo, mas de todo um modelo de gestão, porque é o seguinte, no final das contas, ninguém está conseguindo entregar aquilo que a sociedade está demandando. Os serviços públicos estão péssimos, ninguém consegue entregar. Ninguém consegue entregar. Então as pessoas, o cidadão que paga seus impostos, trabalha dia e noite, paga seus impostos, está ficando de saco cheio, saturado, enojado da política, dos políticos e da incapacidade que eles têm de entregar. Não entregam, né? Só tomam. É só imposto, aumento de imposto, aumento de tarifa, aumento de não sei o quê, e aí o pessoal fica, né? Chega uma hora que essa tampa, ela sai, ela explode. Então é isso que está acontecendo. Aí o Bolsonaro está avisando ao Exército, tem que ficar atento, porque há um entendimento aqui, inclusive, de que algumas dessas manifestações elas estão sendo manipuladas aí por Cuba e pela Venezuela. Então essa é a interpretação que é feita por parte do Bolsonaro. Não está sozinho. Nós temos aí outras manifestações nesse sentido, também nesse meio internacional, mas é mais complicado do que parece, tá bom? Até porque eu acho muito difícil que tenha 1 milhão de esquerdistas lá no Chile. Então, a gente tem que ter a sensibilidade. Nada é preto no branco, da mesma forma que esses temas todos que eu estou tocando aqui são temas delicados. Não adianta a gente vir e falar assim, é isso aqui. Não, às vezes não é isso, às vezes é quase isso. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Nesse debate sobre tudo que está acontecendo no país, falei muito disso ontem, a OCDE, né, que é aquele órgão que a gente gostaria de integrar, né, que o Bolsonaro comemorou, mas que ficou na fila, deu lugar aí à Argentina, eu trouxe em primeira mão também a informação de que a OCDE enviaria uma missão ao Brasil para verificar essas mudanças. Inclusive chamou muita atenção dos fiscais a história da lei de abuso de autoridade. Então, o Drago Kos, chefe do Grupo de Trabalho Anticorrupção da OCDE, se manifestou, deu uma entrevista para a BBC Brasil e disse o seguinte: no Grupo Anticorrupção estamos estudando o Brasil há muitos anos. No começo, o Brasil estava longe de ser o melhor aluno da classe. Durante o caso da Lava Jato, sua polícia, investigadores, procuradores e juízes fizeram coisas que superaram o trabalho feito em muitos outros países. Eles melhoraram tanto que são considerados os melhores nisso no mundo. Essa semana, no entanto, fizemos um comunicado público porque estamos preocupados com o que tem acontecido. Esperamos que não seja um grande movimento de retrocesso, e sim apenas movimentos infelizes de algumas autoridades. Por isso estamos indo ao Brasil para ver diretamente o que está acontecendo, estar em posição de avaliar se a vontade do Brasil de combater a corrupção ainda segue em alto nível ou se está desaparecendo. Gente, olha só o que a OCDE está dizendo. Os nossos procuradores, chamados de gentalha, né, de criminosos, de corruptos, os nossos policiais, os nossos juízes, todos envolvidos nessa onda anticorrupção, né, eles são considerados os melhores do mundo. Eles estão entre os melhores do mundo. E quem está falando isso? Os melhores do mundo, o grupo dos países mais desenvolvidos. Então, isso é para demonstrar uma coisa que eu sempre falei para vocês: o combate à corrupção está acima de qualquer prioridade. Por quê? A gente está vivendo um momento, inclusive, muito sensível, que é aquele momento que vai definir se o Brasil tem condição de virar em algum dia, virar em algum momento um país desenvolvido, ou se vai se manter como um país subdesenvolvido para sempre, ou por anos, ou por séculos. A gente está vivendo, a gente conseguiu um avanço nacional fantástico, que faria catapultar o Brasil nessa direção. E é claro, as forças, as retrógradas estão tentando agarrar e impedir o país de dar essa virada. Então nós estamos realmente no limiar. A gente tem a chance de realmente avançar e ter chances reais de entrar para o grupo dos países mais ricos, do clube dos mais ricos, mais desenvolvidos, né? ou retroceder e permanecer no terceiro mundo. Não adianta vir com essa balela aí de país em desenvolvimento. Aqui é subdesenvolvimento, não tem meio, nesse caso não tem meio termo, tá bom?
E aí o que eles falam? Eles falam justamente que ainda não iniciamos o processo e que, né, essa visita ela é importante justamente para você poder decidir se dá a luz verde ou não, né? Para você ver se dá a luz verde ou não. Então, é importantíssima essa manifestação da OCDE, do grupo de corrupção, e, infelizmente, eles realmente estão vindo num momento sensível. O que mais eu separei para vocês? Uma noticiazinha aqui, a Greenfield está cobrando 5,3 bilhões de 14 acusados por fraudes de Joesley Batista com a Petrus e a FUNCEF. Aliás, o Joesley, ele é o delator, né, dessa investigação, que envolve a Eldorado Celulose, a compra da Eldorado Celulose, com dinheiro dos fundos de pensão, 5,3 bi. Joesley pagou 30 milhões aos gestores desses fundos de pensão em troca de aportes de $500 milhão do Fundo de Investimentos de Participação da Florestal. Isso de 2009 a 2015. Já falei tantas vezes sobre esse caso. Joesley a transação deu a Joesley, ao empresário Mário Celso Lopes, o controle de uma nova grande empresa sem precisar ter realizado investimento condizente com o valor de tal empresa. É aquela velha história que a gente sempre fala aqui. Empresta o dinheiro para o amigo, aí ele compra, tem um monopólio no mercado, ou vira um gigante nacional, sem precisar fazer nada, sem precisar tirar, coçar o bolso. Tá? Então a lista dos 14 está também disponível no site. Nós tivemos aí a confirmação da reeleição do Evo Morales, é que podemos dizer isso, eivada aí de suspeitas de fraude. Obviamente a população voltou às ruas, o negócio está queimando lá, por isso que eu falo que as coisas não são assim, né, como alguns pretendem parecer, e a OEA deve fazer uma fiscalização, inclusive parece que o Evo Morales concordou com isso. Nós teremos desdobramentos muito em breve. Aliás, temos aí até eleição na Argentina, né, no domingo, que isso também tem que entrar no nosso radar. Vamos falar aqui da Marinha, do vazamento desse óleo que virou realmente um desastre ambiental aí nas praias ao longo aí da costa nordestina. A Marinha identificou 3 campos petrolíferos, isso é informação oficial, tá? Eu até publiquei o vídeo. A Marinha identificou 3 campos petrolíferos que produzem o óleo encontrado na costa brasileira. Eles estão aonde? Na Venezuela. Já havia informação preliminar e agora foi confirmado. 3 campos petrolíferos da Venezuela produzem esse óleo que está sendo encontrado aí na costa brasileira. Então não resta dúvida, portanto, da sua origem. O que agora eles estão querendo saber é o seguinte, é o que aconteceu. Então, nós temos aí 30 navios de bandeira, de 11 bandeiras, que podem ter passado pelo local ali, navegando ali próximo das águas jurisdicionais brasileiras, e que pode ter acontecido algum vazamento, algum acidente até com afundamento do navio. Então a Marinha pediu informações oficiais para esses países, né, dessas bandeiras que tem, mas isso tudo é oficial. O que importa aqui é o que é não oficial, e foi isso que a Marinha deixou claro. A causa mais provável é o uso de navios fantasmas, chamados dark ships, que são ilegais, para transporte de óleo venezuelano, que está sob embargo internacional. Então eles usam esse tipo de mecanismo, né, usam navios sem registro, navios fantasmas, para fazer esse transporte, justamente para burlar a fiscalização, para burlar o embargo. Então só tem 2 hipóteses: vazamento acidental, ou por afundamento ou vazamento, ou provocado, né? Então uma investigação complicada que precisa ser esclarecida, porque realmente está trazendo aí um prejuízo enorme, né, em diversos setores. Nós tivemos uma historinha que chegou aí, inclusive a Cruzoé que trouxe, que os hackers lá que estão presos, né, na Papuda resolveram, aqui em Brasília, na Papuda não, desculpa, na carceragem da Superintendência da PF em Brasília, esses hackers dizem que encontraram uma escuta dentro do chuveiro. Olha só. Aí, é aquela velha história da escuta. Como tivemos lá aquela escuta ambiental também na cela do Alberto Youssef, do Beto Youssef, do doleiro Beto Youssef.
A gente sabe que hoje, a gente sabe, né, foram feitas várias investigações, abriram páginas, depois arquivaram, enfim. É uma história que a gente sabe no que deu. Ficou claro que foi uma armação, inclusive armação montada ali por empresários interessados em criar nulidades dentro da Lava Jato e com a participação, com a anuência aí de gente da própria Polícia Federal. Então, montaram ali um negócio, pegaram uma escuta, enfim, fizeram uma denúncia, fabricaram uma denúncia ali e a gente sabe no que deu. E agora eles vêm com essa historinha aqui de escuta dentro do chuveiro. E aí a gente tem que fazer piada, né? Porque assim, quem já viu algum filme aí de 007, de espionagem, sabe que chuveiro, você liga o chuveiro para abafar qualquer conversa ambiental. Então, você botar uma escuta dentro do chuveiro é um negócio que não tem senso, né? Não tem sentido nenhum. Né? Fora o risco de choque, né? Você vai tomar um curto-circuito, ele dá um curto-circuito. Um chuveiro de uma carceragem, né? Aquele o chuveiro ali com a resistência, vai ter que... Não tem como dar certo. Olha, gente, o equipamento de escuta é um equipamento extremamente sensível. Sensível, inclusive, a qualquer tipo de onda. Quer dizer, você colocar isso dentro do chuveiro não faz o menor sentido. Aí, a própria Cruzoé depois publicou que o pessoal da PF acha que pegaram um pedaço lá de fio do próprio chuveiro. Deve ser da resistência, né? Essa é a verdadeira resistência, deve ser a resistência do chuveiro, que pegaram e acharam que aquilo é uma escuta ambiental. Não faz o menor sentido esse tipo de coisa. Então, assim, mas é claro, sempre a gente vai ter alguma tentativa aí de perturbar, né? De criar problema, de criar obstáculos, de tentar aí criar nulidades. Então, enfim, mais uma historinha que vai para a gaveta. TRF4 negou o pedido que eu mencionei ontem da defesa de Lula para desmarcar o julgamento lá do caso do sítio que eles pretendem anular em função do entendimento novo do STF em relação às alegações finais. Então, quarta-feira, dia 30, está marcadíssimo o julgamento. O Ministério Público Federal recorreu da absolvição do Temer naquele caso do tem que manter isso aí. O juiz tinha entendido que a gravação tinha sido manipulada e, na verdade, eles estão alegando aqui não. Houve uma transcrição parcial da gravação. Você pega a gravação na íntegra, fica claro que o Temer está ali concordando com o Joesley Batista na compra do silêncio do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro, que estavam ameaçando delatar o esquema deles naquela época que ninguém conhecia. Então, vamos ver. Está recorrendo, então, daquela decisão. Tivemos aí mais 11 executivos do Clube das Empreiteiras viraram réus na Lava Jato, alcançando, inclusive, aí, eles foram denunciados hoje, OAS, Mendes Júnior, Engevix, Saluz e Galvão Engenharia. Foram denunciados e o Bonar acolheu aí, recebeu essa denúncia. Com essa denúncia, são 466 denunciados pela Lava Jato desde a sua criação. É isso aí. Vamos acompanhar os desdobramentos, principalmente internacionais, ao longo do fim de semana. E qualquer novidade, se ligue no Antagonista, me acompanhe no Twitter, @ClaudiuDantas. Eu agradeço sempre a audiência, a paciência de vocês, e a gente se vê na segunda-feira em mais um Momento Antagonista, ou a qualquer momento, diante de alguma emergência. Um abraço a todos, muito obrigado, tchau.